Oi, pessoal! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Eliane e hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa bolsa. Olha que bonita! Os detalhes da alça. Aqui eu fiz seguindo aquele motivo grego, né? O olho grego, que eu já disponibilizei aqui no canal e resolvi também fazer essa bolsinha. Olha as costas dela. Bem bonita, né? Aqui, ó, coloquei o fecho, né, de imã, fica bem bacana. E o forro, você pode colocar o forro que você preferir ou pedir para alguém fazer o forro para você, se você não tiver como costurar aí, não tiver máquina de costura, tá? Aqui eu venho te mostrar essa parte aqui do crochê, aí o forro fica aí a seu critério. Ó, na descrição do vídeo eu vou deixar a lista de materiais e a referência da cor dos barbantes, né? Que esse aqui é aquele barbante Eco Brasil. Ela ficou no tamanho de 23 centímetros por 18. Então, assim, é uma bolsa pequena de mão, mas que, né, ficou bem delicada. Eu fiz a alça curta, mas essa alça você pode fazer no tamanho que você quiser. Eu te mostro aí, é só você seguir aí o passo a passo e fazer no tamanho que você decidir, tá? Pode fazer comprida se quiser. Ó, pessoal, deixa seu like, o seu comentário, isso para mim é muito importante. Se possível, seja membro do canal, os membros têm benefícios exclusivos. Eu quero agradecer aos membros que me apoiam. E quero agradecer a você que deixa o like, o comentário e que é inscrito aqui no canal. Muito obrigada, viu, pessoal? Vamos lá, o passo a passo? Se tiver dúvidas, é só deixar aí um comentário que eu tento ajudar você. Ó, vamos iniciar com a linha preta. Eu vou fazer o círculo mágico. Dentro do círculo, eu vou fazer, ó, eu vou subir 1, 2, 3 correntes, equivalendo ao primeiro ponto alto. E vou fazer mais 11 pontos altos dentro do círculo mágico. Ao todo, contando com as 3 correntes, temos que ficar com 12 pontos. Conferi, vou fechar o círculo, venho na terceira correntinha que iniciamos, vou fazer um ponto baixíssimo, fechando esse círculo. Vou dar uma tensionada, ó, ficou bem certinho o círculo. Eu venho aqui, ó, no ponto da frente, faço um ponto baixíssimo, subo 3 correntes, no mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto. Então, já iniciei a segunda carreira com um aumento e vou trabalhar 2 pontos altos para cada ponto de base. Vamos ficar no total nesta carreira com 24 pontos altos. Então, é só trabalhar a carreira de aumentos, 2 pontos altos para cada ponto de base. Trabalhei a carreira toda de aumento, já conferi, estou com 24 pontos altos. Vou finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou cortar esse fio, vou passar por dentro dessa laçada e vou dar uma tensionada no fio. Já vou arrematar esse fio do círculo mágico, puxando ele bem, vou colocar ele na agulha
Eu vou pegar uma laçadinha aqui do ponto, ó, e vou fazer um nó. Só passar aqui por dentro, faz um nó, tensiona esse nó para ele ficar bem firme. E vou passar o excesso de fio por baixo aqui, ó, dos pontos altos. Que aí a gente vai cortar esse excesso de fio, que nessa parte já fica arrematado. Esse outro aqui a gente vai esconder por baixo dos próximos pontos que vamos trabalhar, que será com azul claro. Ó, pessoal, com azul claro, eu vou prender o fio na agulha como se fosse iniciar uma corrente. Tem gente que chama esse nó de nó corrediço, né? Mas é como se fosse iniciar uma correntinha. Aqui, ó, foi onde nós finalizamos a carreira, certo? Na terceira correntinha. Eu venho aqui um pontinho antes e vou fazer um ponto baixo. Vou inserir a agulha, puxo uma laçada, pego essa linha azul, ponho pra cá, também pra fechar por baixo dos pontos e faço o primeiro ponto baixo. Ao todo, serão 7 pontos baixos. Então, vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, até inteirar 7 pontos baixos. Escondendo, ó, os 2 fios por baixo dos pontos. Tô escondendo o preto e o azul. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou puxar um pouquinho o azul, puxo também um pouquinho o preto e depois eu puxo de volta aqui, ó, para ele agasalhar certinho por baixo dos pontos e posso cortar esse excesso de fio, que esses 2 também já ficaram arrematados. Então, após fazer os 7 pontos baixos, eu vou laçar o fio, venho no próximo ponto, puxo uma laçada e vou tirar todas de uma vez. Fiz meio ponto alto. Laça o fio, no próximo ponto eu faço um ponto alto. Laça o fio, neste ponto eu vou fazer 3 pontos altos, no mesmo ponto de base. Ficou desta forma. Trabalhei 3 pontos altos, eu vou fazer uma corrente, vou laçar o fio no mesmo lugar, vou fazer mais 3 pontos altos. Então, ó, no mesmo ponto de base, eu fiz um leque de 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Laça o fio, venho no próximo ponto, faço um ponto alto, laça o fio, no próximo, puxo a laçada e tiro todas de uma vez. Fiz meio ponto alto. Agora eu vou trabalhar 7 pontos baixos. Trabalhei os 7 pontos baixos, agora eu vou laçar o fio, venho no próximo ponto. Vou fazer meio ponto alto, laça o fio, um ponto alto, laça o fio, no próximo ponto eu vou fazer novamente o leque, 3 pontos altos. Uma corrente e no mesmo lugar 3 pontos altos. Então, trabalhei, ó, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos no mesmo ponto de base.
Laça o fio, vou fazer um ponto alto no próximo ponto. E no último ponto eu vou fazer meio ponto alto, que eu vou tirar tudo de uma vez. E venho no primeiro ponto baixo que iniciamos, insiro a agulha e faço um ponto baixíssimo. Terminamos assim a nossa terceira carreira. Aí a gente dá uma ajeitada nos pontos, ó. Ele fica bem certinho, bem abertinho. Aqui eu posso cortar esse fio, vou puxar por dentro aqui dessa laçada, tensiono, que aqui já vai ficar um nozinho, e na próxima carreira eu escondo por baixo dos pontos para a gente arrematar esse fio azul claro. Agora vamos trabalhar com o fio branco. Eu vou prender na agulha como se fosse iniciar uma corrente. Eu vou iniciar aqui, ó, na correntinha, no cantinho, puxo a laçada, pego esse fio, passo pra cá, ó, que aí a gente esconde ele por baixo do ponto baixo. Então, já fiz meu primeiro ponto baixo. Faço uma corrente e no mesmo lugar, mais um ponto baixo. Então, nesse espaço de correntinhas, eu fiz um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar lá na minha outra correntinha do lado de cá. É só ir fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Ó, pessoal, trabalhei um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui pelo avesso, eu já escondi o fio branco, vou puxar ele assim, depois puxo aqui de volta, ó, para ele agasalhar por baixo dos pontos e corto o excesso de fio. O azul também já passei por baixo aqui dos pontos e pode cortar esse excesso, que também já ficou arrematado. Agora, nós vamos trabalhar no canto aqui, ó, de correntinha. Eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. E vou continuar a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui no meu último ponto. Ó, pessoal, trabalhei então por toda a volta. Aí você confere a quantidade de pontos, a mesma quantidade de pontos baixos de cá, eu tenho que ter de cá, tá bom? É só você conferir para ver se tem a mesma quantidade de pontos dos dois lados. Vamos conferir aqui. Aqui tem a correntinha e eu iniciei com um ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19. Contando até esse ponto aqui, ó, porque aqui é uma correntinha. Então, tem 19 pontos. Eu tenho que ter 19 de cá também. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aqui, ó, contando com o ponto baixo após a correntinha. Então, tá certinho. Tenho a mesma quantidade de pontos baixos aqui e aqui. Não contei a correntinha, só pra gente ter essa separação para contar, né? Quantos pontos baixos trabalhamos. Agora, eu venho nesse primeiro ponto baixo que iniciamos, eu vou inserir a agulha. Faço um ponto baixíssimo. Vou cortar esse fio, passar por dentro dessa laçada e tensionar o fio. Tensionei, então finalizamos com a cor branca. E já fica bem parecido com um olho, né? O avesso e esse é o direito. Agora, nós vamos trabalhar com azul royal. Vou prender o fio azul na agulha, como se fosse iniciar uma corrente. Vou vir aqui no cantinho, onde tem a correntinha de separação dos pontos baixos. Vou puxar a laçada, puxo esse fio pra cá e vou fazer um ponto baixo. Feito esse ponto baixo, eu faço uma corrente e no mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, nessa correntinha, eu fiz um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1,
escondendo o fio por baixo dos pontos. 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o meu sexto ponto baixo. Vou puxar o fio do início e cortar esse excesso, que aqui já ficou arrematado. Agora, após fazer esses 6 pontos baixos, eu vou laçar o fio. Venho no próximo ponto, puxo uma laçada e tiro toda de uma vez. Fiz meio ponto alto. Laça o fio, venho no próximo e vou fazer um ponto alto. Laça o fio, venho no próximo ponto. Aliás, esse fio agora eu vou laçar 2 vezes, ó. Eu vou tirar aqui da agulha, ó. Nós vamos fazer um ponto alto duplo. Para isso, eu vou fazer laçando 2 vezes. Venho no próximo ponto, puxo uma laçada, vou tirar apenas 2 laçadas da agulha, tiro 2 e tiro 2. Então, fiz um ponto alto duplo. No mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto duplo. Então, eu laço 2 vezes. No mesmo lugar, puxo uma laçada, tiro 2 e tiro 2. Faço 2 correntes, laço o fio 2 vezes, venho no próximo ponto baixo e vou tirar 2, 2 e 2. Laço o fio 2 vezes, no mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto duplo, certo? Ficou desta forma, ó, 2 pontos altos duplos no mesmo ponto de base, 2 correntes e 2 pontos altos duplos no mesmo ponto de base. Laça o fio, venho no próximo, faço um ponto alto. Laça o fio, venho no próximo e faço meio ponto alto, tirando tudo de uma vez. Agora eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Fiz 6 pontos, agora eu cheguei aqui, ó, no espaço de correntes. Faço um ponto baixo. Peraí, deixa eu refazer esse ponto aqui. Vou pegar ele aqui. Venho no espaço de correntinhas e faço um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Então, agora eu já vou esconder esse fio por baixo dos pontos. E vou fazer agora um total de 6 pontos baixos, um para cada ponto de base. Então, após trabalhar o canto, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso cortar esse fio aqui, ó, o fio branco, que já ficou escondido por baixo dos pontos. Agora, eu vou laçar o fio, vou fazer meio ponto alto. Tiro tudo de uma vez. Laça o fio, vou fazer um ponto alto. E vou laçar o fio 2 vezes, que nós vamos trabalhar igual trabalhamos aqui, ó. Vamos fazer 2 pontos altos duplo no mesmo ponto de base. Então, eu puxo a laçada, tiro 2, tiro 2 e tiro 2. Laço 2 vezes no mesmo ponto de base, tiro 2 e tiro 2. Faço 2 correntes, laça o fio 2 vezes, venho no próximo ponto, puxo a laçada, tiro 2 e tiro 2. E mais um ponto alto duplo no mesmo ponto de base. Ficando desta forma. Laça o fio no próximo ponto, um ponto alto. Laça o fio no próximo meio ponto alto, tirando tudo de uma vez. E agora eu trabalho 6 pontos baixos.
Feitos 6 pontos baixos, eu venho nesse primeiro ponto que iniciamos, vou inserir a agulha e fazer um ponto baixíssimo. Aí eu vou pôr assim na mesa, fazer assim, ó, puxar aqui os nossos pontos altos duplo e o ponto alto duplo de cá. Ficou desta forma, já virou um quadradinho, tá vendo? Já é um quadrado, ó. Se eu colocar assim, você vai ver que ele é um quadrado perfeito. E assim tem um formato perfeito do olho. A próxima carreira, eu vou vir aqui, ó, no espaço de correntes, já faço um ponto baixíssimo e subo 3 correntes. Laça o fio e vou fazer um ponto alto. Então, aqui, ó, eu trabalhei 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vou fazer 2 correntes, laça o fio, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui tá formado o cantinho, tá? Então, trabalhamos um cantinho aqui. E agora, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no espaço de corrente que nós fizemos os pontos altos duplo. É uma carreira simples. É só para dar formato ao nosso quadrado e ele ficar mais perfeito. Então, é só seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Ó, cheguei no meu último ponto alto aqui, que é o ponto alto duplo. Laço o fio no espaço de correntes. Eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Certo? Então, no cantinho ficou desta forma, da mesma forma que fizemos nesse cantinho aqui. E agora eu vou continuar fazendo um ponto alto para cada ponto de base. É uma carreira simples. Nos cantos, eu trabalho desta forma que acabei de te mostrar. E por toda a volta será apenas um ponto alto. Ó, agora cheguei no cantinho, né? Aqui ainda tem mais um ponto. Cheguei no espaço de correntes, insiro a agulha, faço 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E continuo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até chegar no cantinho, e você vai repetir essa sequência. E vai ficando desta forma o nosso quadrado. Então, é uma carreira muito simples, é só você finalizar aqui e eu já volto para mostrar a sequência. Ó, pessoal, fiz os pontos altos, trabalhei da forma que eu mostrei. Agora, eu vou finalizar na terceira correntinha que iniciamos. Daqui onde eu estou, eu subo uma corrente, no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. No espaço de correntes, eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo. E retorno trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. É uma carreira muito simples. Eu vou fazer uma carreira de pontos baixos e no canto eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo, tá? É só uma carreira mesmo de acabamento, que dá um efeito bem bacana essa carreira de pontos baixos. Ó.
Pessoal, deixa seu like e um comentário, isso para mim é muito importante. Se possível, compartilha o vídeo, isso me ajuda muito, tá? Nas suas redes sociais, isso me ajuda bastante. Confere se você está inscrito aí no canal, a sua inscrição aqui é muito preciosa. Aqui no espaço de correntes eu faço um ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo. E volto a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. E desta forma eu vou fazer por toda a volta. Vai ficando desta forma o nosso trabalho, ó. Pode ver que o quadradinho tá bem perfeito. Ó, pessoal, trabalhei por toda a volta, cheguei aqui no meu último ponto e vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Vou te mostrar agora como fazer o da lateral aqui, fazer a costura, que aí você vai fazendo e fazendo no comprimento que você precisa, tá bom? E eu vou fazer no tom azul royal, que eu acho que vai ficar mais bonito, né? Eu vou fazer um círculo mágico, dentro do círculo eu vou colocar 8 pontos baixos. Perdão, 8 pontos altos. Eu inicio fazendo 3 correntes, equivalendo ao meu primeiro ponto alto, e vou fazer mais 7 pontos altos. Ao todo, contando com as 3 correntes, vamos ficar com 8 pontos altos. Fecho o círculo, subo 3 correntes equivalendo a um ponto alto, 2 correntes de separação, laça o fio, viro o trabalho, no mesmo lugar eu faço um ponto alto. Então, a segunda carreira ficou desta forma, ó. Fiz um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo ponto de base, certo? As 3 primeiras correntes equivalem a um ponto alto e 2 correntes de separação. Agora eu vou fazer mais 3 pontos altos, um para cada de base. Feito os pontos altos, ficou desta forma. Contando após as correntinhas, eu tenho 4 pontos altos trabalhados. Faço 3 correntes, laça o fio, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Vou trabalhar 4 pontos altos. Fiz o primeiro, vou fazer mais 3, um para cada ponto de base. Trabalhei os 4 pontos altos, agora eu faço 2 correntes, laça o fio no mesmo ponto de base, faço mais um ponto alto. Então, ficou desta forma a nossa segunda carreira. Ficamos com 3 buraquinhos, tá vendo? Agora eu vou subir 3 correntinhas equivalendo a um ponto alto, 2 correntes de separação, viro o trabalho, laça o fio, no espaço de correntes eu vou fazer 2 pontos altos. Trabalho um ponto alto para cada ponto alto de base. No espaço de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Faço 3 correntes e 2 pontos altos no mesmo espaço de correntes.
Agora eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base. No espaço de correntes, 2 pontos altos. Duas correntes e um ponto alto. Ficando desta forma a nossa terceira carreira. A quarta carreira, eu vou subir 3 correntes, equivalendo a um ponto alto, 2 correntes de separação. Então, ao todo foram 5 correntes. E no espaço de correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base. No espaço de correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Três correntes e 2 pontos altos. Ó, ficou desta forma. Agora eu trabalho um ponto alto para cada ponto alto de base. Então, trabalhei um ponto alto para cada ponto alto de base. No espaço de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. 2 correntes e um ponto alto. A quinta carreira, eu já subo 3 correntes, equivalendo a um ponto alto, 2 correntes de separação, viro o trabalho, no espaço de correntinhas, eu faço 2 pontos altos. E vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base. Trabalhei um ponto alto para cada ponto alto de base, cheguei no espaço de correntes, fiz 2 pontos altos. Agora eu vou fazer 3 correntes e 2 pontos altos no mesmo espaço de correntinha. E vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base até chegar aqui nas correntinhas. Cheguei no espaço de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Duas correntes e um ponto alto. Desta forma, nós terminamos o nosso triângulo. Nosso triângulo vai ser feito dessa forma, tá bom? Aí, você vai deixar fio para fazer a costura. Essa última carreira, se quiser fazer já costurando no motivo, você pode fazer. Eu gosto de costurar a parte, porque aí eu costuro, né? Eu prefiro costurar deixando o fio, colocando na agulha e fazendo a costura. Mas isso é sua preferência, tá bom? Então, você faça os quadrados, ó. Aqui eu já tenho 2 feitos. Vou costurar assim. Depois eu vou fazer mais um, seguindo o mesmo passo a passo e costuro nessa parte aqui de baixo. E para unir aqui, ó, um quadrado aqui no outro, a gente vai utilizar apenas um triângulo desse, que aí na hora que fizer a costura aqui, ó, vai estar unindo aqui também um olho no outro, tá?
Eu vou te mostrar a forma que eu gosto de fazer, mas você pode fazer a sua maneira, tá? O seu trabalho aí a sua maneira, tá bom? Mas se você tem dificuldades aí em detalhes, eu vou fazendo aqui mostrando para você conseguir fazer e terminar o trabalho da forma que eu mostrei aqui no início do vídeo, tá bom? É um prazer te ajudar. Deixa seu like, um comentário, isso para mim é muito importante. Se possível, seja membro do canal. Os membros têm benefícios exclusivos. Confere aí, tem valores bem acessíveis. Ó, pessoal, então terminamos aqui, né, o nosso triângulo. Vou deixar fio que dá para costurar essas duas laterais, que eu vou costurar essa lateral aqui e vou te mostrar. Então, essa quantidade aqui será suficiente. E vou fazer uma correntinha aqui, ó. E tensionar, que já virou um nozinho, tá vendo? E vou fazer um arremate aqui no círculo mágico. Puxei até fechar bem esse círculo e vamos fazer o arremate final aqui. Antes de fazer a costura. Que aí a gente já vai fazendo a costura e deixando o trabalho arrematado, tá? Vou fazer o nozinho aqui, ó, passo por dentro da laçada, tá feito o primeiro nó, passo por baixo aqui de alguns pontinhos, tensiono o fio e aproveito para fazer mais um nozinho aqui pelo avesso. Feito o nó, vou passar novamente por baixo dos pontos e você pode cortar esse excesso que o fio já ficou bem arrematado. E esse outro aqui, para fazer a costura, é só colocar a linha na agulha, certo? Aí você pode fazer da forma que você preferir, tá? Pode costurar aqui primeiro, ou pode primeiro fazer a ponta aqui, ó, para depois, aí no caso, você vai costurar assim, ó. Então, eu vou pôr esse do lado de cá. Vou fazer aqui essa parte de baixo junto com você, que a gente vai costurando do início para o final, né? Do início do comprimento do tapete para o final, que aí você vai entender bem. Que aí depois eu venho, coloco um aqui, costurando aqui, e eu faço mais um para costurar aqui na parte de baixo, que aí o início aqui já vai estar perfeito, né? Já vai estar os 3 triângulos costurados juntos. Eu venho aqui, ó, aqui eu tenho 3 correntes. Eu venho na corrente do meio, tá vendo? Vou pegar aqui assim, já vou fazendo a costura. Eu vou pegar sempre a laçada de baixo dos pontos baixos, dos pontos altos. Se você quiser fazer assim, ó, para você se orientar, pode ir fazendo, tá vendo? Vou pegar essas laçadas de baixo de todos os pontos. É uma costura simples, você vai conseguir fazer sem tanta dor de cabeça, né? Tem uns trabalhos que são tão difíceis de entender, mas aqui é um trabalho simples. Eu vou mostrando para você. Se necessário, pode voltar na mesma corrente, mas aqui não vai ser necessário, então eu tô costurando um ponto a um, sem repetir o mesmo ponto, tá? Não tensiona demais esse fio, você vai puxar só para ele não ficar largo. Mas se você puxar demais, ele vai deformar o trabalho. Ó, cheguei aqui no meu último ponto. Aqui nós temos 3 correntinhas. Eu venho aqui, ó. Na primeira correntinha, passo. Na segunda correntinha, passo o fio. Na terceira, passei o fio. Agora eu costuro. Deixa eu ver se é esse aqui que eu tenho que costurar de cá. Não. É só passou na terceira correntinha, você já finalizou essa costura. Ó, fica uma costura bem bonita, bem fechadinha.
Então, aqui eu já vou arrematar. Nós vamos fazendo e arrematando, que aí nós não vamos ter dificuldade depois. Aqui será o meu primeiro nó. Tensiono esse nó. Como eu gosto sempre de passar por baixo dos pontos, eu vou passar esse fio aqui, ó, por baixo dos pontos altos, ó, sem puxar demais para não deformar o trabalho. Pego mais uma laçada aqui, faço mais um nó, ó, puxei, tensionei bem. Agora eu corro esse fio por baixo desses pontos aqui, ó. Tensiono mais uma vez, posso tirar da agulha e já cortar esse fio que já ficou arrematado, certo? Aqui é o lado do avesso, observa aqui, ó, tá do lado do avesso e o triângulo também do lado do avesso. Virei, os dois estão do lado direito. Observa isso também na hora da costura, tá bom? Para você sempre fazer o lado certo do trabalho. Agora, vamos posicionar o segundo aqui, ó, nessa parte inferior do trabalho. Ó, pessoal, já observei, esse aqui é o meu lado direito do trabalho. Coloquei o fio na agulha, agora vamos fazer a costura aqui, ó. Vamos unir da mesma forma, tá vendo? Desta forma aqui. Aqui eu estou em cima do ponto alto, então eu venho aqui, ó, na minha terceira correntinha do ponto alto que eu tenho do outro quadrinho e já vou começar pegando sempre as laçadinhas de trás, unindo com as de trás do motivo, ó, desta forma. Tá vendo? Eu pego só as laçadinhas de trás e vai unindo até chegar nesse biquinho aqui da união. Eu deixei fio pequeno nesse aqui, nem sei se vai dar para costurar tudo, mas se não der, o próximo motivo que eu fizer, eu deixo o fio maior, que aí eu consigo finalizar essa costura desse motivo que a gente iniciou. Mas eu acho que vai dar sim. É uma costura simples, é só não tensionar o fio, sempre pegando as laçadas de trás de cada ponto, ó, dessa forma. Já estamos chegando no cantinho, tá vendo? Aqui já chegamos no canto. Eu vou abrir ele assim, só para me enxergar direitinho aonde está a corrente, tanto desse motivo quanto desse outro. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, nessa correntinha do motivo de cá, vou aproximar aqui para você ver. Deixa eu aproximar pela câmera, que você vai ver melhor. Ó, eu vou pegar essa correntinha aqui, ó. Eu pego ela, já entrando na corrente aqui, ó, desse motivo. Venho na segunda corrente do motivo e vou voltar pegando aqui, ó, no meio desse e desse, tá vendo? Aqui eu já vou arrematar o fio, porque eu vou encaixar o próximo motivo aqui. Aí, esse próximo motivo que eu costurar aqui, ele vai fazer esse acabamento melhor. Então, aqui, eu já dou uma organizada assim nos motivos, só dou, tá vendo? Ele fica bem bonitinho. E já vou virar para o avesso e fazer o nó da forma que eu te falei. Pego uma laçadinha, já volto aqui dentro, ó, para fazer o nozinho. Tensiono o fio. Vou pegar mais uma laçadinha aqui, aproveitando que o fio ainda não saiu da agulha. E passar aqui por dentro, já fez o segundo nozinho, né? Vamos ver, ele não vai deixar passar a agulha, que ele vai sair aqui, ó. Mas pelo menos o segundo nozinho foi feito. Agora eu passo esse fio aqui por baixo. Se não der para passar com a agulha, você pode pegar a agulha de crochê. Pega assim, ó, por baixo dos pontos e puxa esse fio.
Às vezes a gente quer economizar não deixando um fio maior, mas acaba acontecendo isso, falta fio para finalizar a carreira. Mas aqui deu para fazer 2 nozinhos, está dando para esconder por baixo dos pontos, isso que é importante. E também, se você quiser, é só passar cola, tá? Cada um tem uma forma de fazer, então faça a sua maneira. Aí aqui, ó, no próximo motivo, a gente encaixa ele certinho, que vai ficar bem bonito esse trabalho. Ó, pessoal, vamos costurar então o próximo triângulo. Esse triângulo, eu observo a última carreira, tá do lado direito. Então, vou posicionar ele aqui e vou fazer da mesma forma que eu venho te mostrando. Eu vou dobrar essa parte assim, ó, só pra gente saber aonde começar, certo? Aí, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha, pego a laçada de dentro, venho na próxima. Somente as laçadas de dentro, tá vendo? Que aí eu ponho costurando com a outra. Não vai mudar. A costura vai ser sempre desta forma. Eu não tensiono o fio, eu só puxo de uma forma que ele não vai ficar largo. Ó. Nesse aqui eu deixei um pouquinho maior o fio, porque além dessa lateral, tem essa lateral aqui de cima para ser costurada também. Então, eu já deixei um pouquinho a mais. Aí, conforme você for fazendo seus triângulos e você for costurando, você vai saber a quantidade de deixar, que aí você pode medir no próprio trabalho. Cheguei aqui no cantinho, ó. Agora vamos fazer essa união. A união também é simples. Vou aproximar para você visualizar melhor. Ó, pego aqui a laçadinha de cima. Já venho aqui, ó. Pego a laçada aqui desse meio. Eu tenho que vir aqui no meio dos 3, certo? Feito isso, eu vou sair aqui, ó, da lateral e pegar essa laçadinha de cá. Aqui eu dei uma tensionadinha, puxo assim pra ver se o trabalho não ficou deformado aqui, ó, porque se puxar demais ele deforma. Então, ele não ficou, é isso mesmo que a gente precisa. Já venho no pontinho aqui do lado, ó, e já começo a costurar essa lateral de cá. Que o nosso centrinho aqui já ficou bem costurado. Aí, eu dobro desta forma para fazer essa costura do jeito que eu venho te explicando. Deixa eu voltar aqui para câmera original, que você consegue visualizar melhor. Que às vezes, quando tá muito aproximado, eu saio do rumo aqui do visor da câmera, acabo que não mostro o que precisa ser mostrado, né? Olha, esse fio que eu deixei foi bem mais do que suficiente. Ele já tá chegando aqui no finalzinho. Ainda vai sobrar fio. É até melhor, né? Porque a gente consegue fazer um bom acabamento nesse final. Cheguei no cordão de corrente, pego uma correntinha aqui e uma correntinha no quadrinho de cá. E na terceira correntinha, meu último pontinho de costura. Então, nosso início de trabalho já ficou desta forma, certo? Aí, você arremata esse fio
vai fazer outro triângulo e vai costurar aqui, ó. Costura aqui, faz o outro triângulo, costura aqui e assim por diante. É essa costura que eu te mostrei, tá bom? Ó, pessoal, já fiz aqui, ó, a costura dos nossos triângulos. Eu vou colocar apenas 2 motivos, tá? Que eu acho que vai ficar bem bonitinha a bolsinha pequena. Então, eu vou fazer desta forma. Essa aqui, ó, esse motivo será a parte das costas da bolsa e esse outro motivo será a frente. E esse aqui, ó, nós vamos aumentar ele um pouco para fazer aqui, ó. Tá vendo aqui a união? Aqui já começa o olho, aqui foi a união. Nós vamos dobrar nessa união, dessa forma. E aqui é onde a união desse com esse será dobrada assim, que será a tampa da bolsa. Essa será as costas e esta será a frente. E para isso nós vamos aumentar algumas carreiras aqui para dar o fundo da bolsa, para ela chegar até aqui assim, ó, nesse biquinho, para que fique perfeito o quadrado aqui pelas costas. Então vamos lá. Eu vou deixar aqui, esse é o meu lado direito, ó. Deixar assim para você acompanhar melhor. Vou pegar o fio, prender na agulha, como se fosse iniciar uma corrente. E venho aqui no cantinho, ó. No cantinho aqui é a emenda. Venho nessa emenda, puxo uma laçada, pego esse fio do início pra cá para esconder por baixo dos pontos, que aí ele vai ficar arrematado, tá? E vou fazer um ponto baixo. Subo 2 correntes equivalendo a 1 ponto alto. Laça o fio, venho aqui, ó, nesse ponto alto deitado e vou fazer 2 pontos altos. Escondendo o fio do início por baixo dos pontos. Então, aqui, ó, eu já tenho 3 pontos altos nesse início. Venho na laçada, aqui, ó, no pezinho, entre um ponto e outro, eu faço mais um ponto alto. Ficou desta forma. Se você achar que deve aqui, ó, vou voltar e vou fazer mais um no espaço, para ficar bem fechadinha essa carreira. Então, fiquei com 4 pontos, ó, fiz 3 no espaço, um entre um ponto e outro. Esse espaço de cá já é um pouco menor, então eu vou fazer apenas um ponto alto. Venho entre um ponto e outro, vou fazer um ponto alto. Esse espaço aqui, ó, eu vou fazer 2 pontos altos nesse espaço. E um ponto alto entre um ponto e outro. No próximo espaço, eu vou fazer 2 pontos altos. Aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto entre um ponto e outro, e aqui tem um ponto alto deitado. Vou fazer um ponto alto, no mesmo ponto eu vou fazer um ponto alto. Cheguei no centro aqui, ó, do nosso bloquinho, ó, que são aqueles 8 pontos que nós fizemos do triângulo. Então, eu laço o fio nesse centro, eu vou fazer um ponto alto. Nesse ponto alto deitado, eu vou fazer 2 pontos altos. Entre um ponto e outro, eu vou fazer um ponto alto, que aqui também eu fiz, ó. Tá vendo? Entre um pontinho e outro. Fio aqui desfiou, vou voltar, pegar ele novamente. No espaço de correntes, eu faço 2 pontos altos.
Entre um pontinho e outro, eu faço um ponto alto. Nesse espaço, eu vou fazer 2 pontos altos. O que eu vou ter noção aqui, que eu vou contar quantos pontos altos eu fiz aqui, para mim colocar até chegar nesse canto, certo? Para isso, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse ponto do meio vai servir para separar, tá? Então, eu conto até esse aqui, antes desse pontinho que nós fizemos no meio. Eu tenho que ter 15 pontos para cá, tá bom? Aqui, ó, entre um pontinho e outro, eu faço um ponto alto. No espaço de correntes, eu vou fazer 2 pontos. Tá chegando aqui no meu último espaço, para chegar aqui no final. Eu vou contar aqui, ó, aqui tá o meio, então eu conto a partir desse. 1, 2, 3. Tem 11. Então, eu preciso fazer mais 4 para dar 15. Faço entre um ponto e outro, né? No espaço de correntes, eu vou fazer 3 pontos altos. Vamos contar agora quantos nós temos. Pulo do meio, começo com esse. Tem 14. Então, eu já posso vir aqui na união e fazer o meu ponto alto de número 15. Então, ficou desta forma a primeira carreira do fundo da bolsa, né? Agora, eu vou subir 3 correntes e só vou repetir essa mesma quantidade de pontos. Eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, continuando com esses mesmos 15 pontos altos. Ou 15 não. Vão dar 31 pontos altos no total. 15 de um lado, 15 de outro, contando com esse do meio, mais um, então dá 31, tá? Ó, pessoal, trabalhei um ponto alto para cada ponto alto de base, fiquei com 31 pontos. Posso cortar esse fio aqui que escondemos por baixo dos pontos, né, que já está arrematado. Agora eu vou subir 3 correntes, equivalendo ao primeiro ponto alto, viro o trabalho e vou repetir um ponto alto para cada ponto alto de base. É uma carreira simples. Sempre que o fio desfiar, você volta, faz novamente o ponto, para que fique bem bonito o seu trabalho. Pessoal, deixa um like, deixa seu comentário. A sua opinião para mim é muito importante, tá? Confere aí se você está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de novidades. 80% das pessoas que seguem aí os passo a passo não são inscritos no canal. Essa foi uma mensagem que eu recebi do próprio YouTube. Tem videoaulas aí que tem muitas visualizações e a maioria não são inscritos. É gratuito para você e me ajuda muito você se inscrever, tá? Desde já eu quero agradecer a sua atenção. Ó, pessoal, finalizei a terceira carreira de pontos altos e vou fazer mais uma. Então, eu já subo 3 correntes, viro o trabalho e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base.
Lembrando que estamos com 31 pontos altos. Ó, pessoal, finalizei então a quarta carreira de pontos altos. Agora eu vou subir uma corrente, vou virar o trabalho, que agora eu vou trabalhar pelo lado direito das pecinhas que a gente costurou e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, pessoal, trabalhei um ponto baixo para cada ponto alto de base, fiquei com 31 pontos baixos. Cheguei aqui no canto, ó, vou virar assim o trabalho. Nesse cantinho, eu faço mais 2 pontos altos para virar, ó. Então, aqui eu já inseri e fiz mais 2 pontos altos, que aí vai ficar mais bonitinho esse acabamento aqui da virada. Nesse ponto alto deitado, eu faço um ponto alto. Entre um ponto alto e outro, perdão, eu fiz um ponto baixo, tá? Então, no ponto alto deitado, que foram as 3 correntes, né? Eu fiz um ponto baixo. E 3 pontos baixos em cima, aqui, ó, para acabamento para virar. E entre um ponto alto e outro, eu faço um ponto baixo. No ponto alto deitado, um ponto baixo. Entre um ponto e outro, um ponto baixo. No ponto alto deitado, um ponto baixo. Venho entre um ponto e outro, um ponto baixo. Quando chegar nos espaços maiores, você faz 2 pontos baixos no espaço, tá? Aqui, por enquanto, ó, esse aqui eu já vou fazer 2, ó. Fiz 2 aqui. E venho entre um ponto e outro, faço um ponto baixo. No espaço, um ponto baixo, fiz o segundo, e entre um ponto e outro, um ponto baixo. Se seus pontos forem largos, não faça muito pontos, porque senão fica embabadado, tá? Você faz de uma forma que você vê que tá ficando bonitinho e tá ficando retinho quando você põe na mesa. Aqui não vai alterar a quantidade de pontos. O que você precisa observar é a tensão do seu ponto. Se o seu ponto for muito justo, você vai precisar colocar mais pontos. Mas se você faz o ponto um pouco mais solto, não vai precisar essa quantidade de pontos baixos, pode ser menos, tá? Ó, esses passos maiores, eu ponho 2 pontos baixos e entre um ponto e outro, eu coloco um. E desta forma eu vou trabalhar até chegar aqui, ó. E depois trabalho um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando aqui eu volto para te mostrar. Por enquanto, vamos fazer essa lateral toda. Chegando aqui em cima eu te mostro. Aí, pessoal, trabalhei então a lateral. Cheguei aqui, ó, na emenda, né, desse triângulo aqui que nós fizemos com o bloquinho do olho. E aqui eu só vou continuar trabalhando um ponto baixo para cada pontinho de base. Tá vendo? Aqui a gente já tem uma carreirinha de pontos baixos, né? Que nós fizemos ao redor do motivo. Então, facilita muito. É só continuar a trabalhar fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto baixo de base. Nesse cantinho aqui, ó, eu vou fazer 3 pontos baixos, porque a gente fez 3 correntes, né? Viro o trabalho e agora eu continuo a fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando na lateral, vou trabalhar da mesma forma que trabalhamos do lado de cá. Você trabalha aqui até chegar onde a gente iniciou. Ó, pessoal, cheguei aqui, ó, no meu último ponto alto deitado. Aqui foi onde iniciamos a carreira com um ponto baixo. Aqui nós já temos um ponto baixo, então eu preciso fazer mais 2. No mesmo pezinho,
Então, eu faço um, dois. E finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciamos, que aí faz essa curvinha aqui, igual fizemos de cá, tá vendo? Agora, eu vou só repetir mais uma carreira de ponto baixo. Então, a gente iniciou aqui, ó, finalizou com um ponto baixíssimo. Para iniciar, eu subo uma corrente, no mesmo lugar eu já faço um ponto baixo e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Nessa carreira eu não vou precisar aumentar nos cantos, eu só vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até chegar aqui e finalizar a carreira. Ó, pessoal, trabalhei então a segunda volta, né, de pontos baixos, vou finalizar no meu primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo e vou cortar esse fio, só que antes de cortar, eu meço aqui, ó, para ver a altura que eu preciso deixar para esse fio da lateral, ó, pra gente costurar aqui. E depois eu corto o outro para costurar de cá. Eu prefiro fazer assim, porque eu vou costurar só a lateral. Que aí, ó, aqui é a união, tá vendo? Do olho grego com o outro olho. Eu venho um pouquinho abaixo da união. Nessa carreira aqui, ó, tá vendo os buraquinhos? Porque na hora que eu dobrar, esse olho aqui vai ficar perfeito em cima aqui, ó, da onde a gente vai costurar. Ele sobra pouquinha coisa aqui embaixo. Então, é nessa altura que eu preciso, ó. Eu vou até colocar o marcador, que aí eu vou costurar as duas laterais iguais, idênticas, né, na mesma altura. Coloco o marcador aqui, ó, no último ponto e nesse pontinho aqui que eu vou fazer a costura. Esse pontinho de baixo, eu vou vir aqui, ó. Aí. E aqui eu vou cortar esse fio medindo aqui, ó, nessa lateral. Aqui, ó. Esse tanto de fio aqui vai dar para fazer a costura da lateral e arrematar. Aí eu posso passar por dentro dessa laçada, tensiono e agora eu vou posicionar meu lado de cá. Vai ser bem aqui, ó, o início dessa costura. Tá vendo? Que aí vai ficar na mesma altura aqui, ó, não vai ficar torto. Quando eu fechar a parte de cima da bolsa, ela vai ficar assim. E as costas vai ficar desta forma. Bem bacana, né? Então, agora é só costurar. É uma costura simples, como o barbante é da mesma cor, né? Não vamos utilizar outra linha. Então, é só ir passando aqui e fazendo a costura dessa lateral. Vou colocar aqui na agulha. Só vou te mostrar a forma que eu faço. Porque se você tiver dúvida, né? Aqui vai ficar mais fácil para você. Ó, eu vou tirar o marcador e onde estava o marcador eu já começo a passar, ó. É só passar um para trás, vem no próximo, passo para frente. E dessa forma eu vou costurar toda a lateral. Finalizou, chegou aqui embaixo, é só você arrematar e esconder o excesso de fio. E a mesma coisa você faça de cá, faz a costura desse lado de cá. Ó, pessoal, costurei então as laterais, ficou desta forma, bem bonito. Agora a gente vai costurar o ímã, né? Aqui da ponta da bolsa. Eu posiciono aqui bem no centro, ó, você pode ver que a gente consegue visualizar bem onde é o centro, né? Então, é só posicionar. Estou usando uma linha invisível, essa linha aqui, ó. Da Coats Correntes, que eu não tenho esse fio linha de costura na cor royal. Então, vou utilizar essa linha para fazer a costura. Aí, é só você passar a costura nos cantinhos aqui e depois posicionar a parte do ímã
aqui na parte superior. Você posiciona aqui antes para saber onde vai ficar certinho, para fazer a costura e dar certo aqui na altura da bolsa, tá bom? Então, é uma costura simples, é só costurar, esse aqui não tem segredo, né? Então, faça aí a sua costura, posicionando no centro e depois aqui na altura da tampa da bolsa, tá bom? Ó, pessoal, finalizei a costura, fica bem bacana, ó, com esse fio invisível, nem percebe que foi costurado. Ó, desta forma, então, a nossa bolsinha. Se você for fazer uma bolsinha de mão, você pode fazer uma alça bem curtinha. Ou se não, fazer uma alça mais longa. Eu vou te mostrar agora como fazer a alcinha, aí você pode fazer o tamanho que você preferir. Eu vou utilizar essas argolinhas em formato de coração e vou utilizar o mesmo barbante que trabalhamos na bolsa. Eu vou fazer pontos baixos aqui na argola. Então, eu vou inserir aqui, ó, fazer como se fosse uma corrente, né, um nó inicial, e vou trabalhar aqui, ó. Vou puxar uma laçada. E vou pegar esse fio do início e puxar ele pra cá. E vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer um total de 5 pontos baixos. Viu? Já escondi o fio por baixo desses pontos que acabamos de trabalhar. Ficou desta forma. Aí, eu vou subir uma corrente, viro o trabalho, pegando a laçada de trás, vou repetir 5 pontos baixos. Ó, pegando a laçadinha de trás do ponto baixo. Trabalhei os 5 pontos baixos, pegando a laçada de trás. Agora, eu vou subir uma corrente, vou virar o trabalho. Eu vou pegar essa laçada aqui com a de baixo, tá? Observa bem a de baixo, tá vendo? Peguei as duas laçadas, puxo e já faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto, ó, o segundo ponto, pegando somente as laçadas de trás das duas carreiras e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu venho no terceiro, ó, pegando aqui, ó, essa laçada com a de baixo e faço o quarto ponto baixo. Aliás, o terceiro ponto baixo. Aqui, meu quarto ponto, ó. E aqui, pego essa laçada, vou no de baixo aqui, ó, na carreira de baixo, pego também, puxo e faço um ponto baixo. Então, trabalhando nos 5 pontos. E ficou desta forma. Vou subir uma corrente, vou aproximar para você visualizar melhor a forma que eu pego. Então, subi uma corrente, eu vou virar o trabalho. Mas antes de virar, só observa essa carreira que a gente acabou de trabalhar com a carreira de baixo, tá vendo? Ficou em relevo? É nessas laçadas de baixo que eu vou pegar. Então, eu virei o trabalho, insiro no primeiro ponto, pegando a laçada de trás. Vou lá na carreira de baixo, pego a laçada, passo a linha por dentro das duas e faço um ponto baixo. Não faça esses pontos justos, faz ele um pouquinho mais solto. Caso você tenha a tensão do ponto muito justa, faz ele um pouquinho mais solto. Ó, pego a laçada de trás, vou na carreira de baixo, também pego a laçada, passo a linha, faço o ponto baixo. Ó, meu terceiro ponto baixo. O quarto ponto baixo. E aqui, meu último ponto, pegando a laçada de trás também, deixa eu só ver aqui.
Não deixa o fio desfiar, porque se desfiar fica feio. Aqui, ó, peguei e vou na carreira de baixo. Então, aqui o quinto ponto, ficou desta forma. Agora, eu subo uma corrente novamente, já viro o trabalho, pegando a laçada de trás, vou lá no de baixo, pego a laçada de trás, faço o ponto baixo. Tá vendo? É só prestar atenção que você vai conseguir visualizar as laçadinhas. Ó, meu terceiro ponto, pegando as duas laçadas das costas, o quarto e agora o último pontinho desta carreira e já pegando também o lá de baixo, ó. Puxa a laçada, ó, ficou desta forma. Agora eu subo a carreira e vou trabalhar novamente, pegando essa laçada com essa de baixo. Aí você observa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, que dá certinho com a quantidade de pontos que temos na carreira de cima. Então, para começar a próxima, eu subo uma corrente, viro, pego essa laçada com a de baixo, faço um ponto baixo. Na próxima, ó, tá vendo? Pegando as duas laçadas, um ponto baixo. Aqui o meu terceiro ponto, o quarto e meu último ponto desta carreira. Então, foram meus 5 pontos trabalhados. E dessa forma, eu vou trabalhar até inteirar o tamanho que você quer a alça. Se você quiser uma alça de mão, faça mais curta. Vou fazer as minhas carreiras e volto para te mostrar o tamanho que eu fiz. Caso ainda tenha dúvida, é só voltar o vídeo e começar novamente que você vai conseguir fazer. Então, para iniciar a próxima, eu subo uma corrente, ó, pego a laçada de trás com essa aqui de trás, tá vendo? E faço o ponto baixo. Faz devagar, contando os pontos que você vai conseguir, ó. E eu não faço esses pontos justos, tá vendo que ele tá ficando mais larguinho? Se você fizer muito justo, vai ficar feio o trabalho, vai ficar repuxando. Então, você faça ele de uma forma mais soltinha, que você vai conseguir pegar o jeito e rapidinho fazer alças aí para a bolsa. Pessoal, deixa seu like, o seu comentário, isso para mim é muito importante, tá? De onde você é? De qual cidade? De qual estado? É daqui do Brasil? É de fora? Tem muitas pessoas que me seguem aí de fora, né? Então, de qual país você tá me seguindo? Esse último ponto às vezes desfia, mas aí você vem, pega os dois, sem deixar desfiar, que aí ele vai ficar bem bacana, tá? É só continuar agora o trabalho até a altura que você quer. Bacana, né? Fica parecendo duplo, uma carreira dupla. Ó, pessoal, finalizei aqui o tamanho que eu quero a alça. Aqui eu fiz ela com 36 centímetros. Então, é uma alça curta, né? Relativamente curta. Mas se você quiser fazer maior, aí é como eu disse pra você. Fica à vontade, tá? Aí, pra finalizar, eu vou subir uma corrente, viro o trabalho e vou pegar a outra argola e vou fazer apenas pontos baixos. Então, eu vou inserir aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo. Já entro aqui na argola, puxo a laçada, faço um ponto baixo. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto baixo.
certo? Que aí vai ficar desta forma, ó. Da mesma forma que iniciamos com os pontos baixos, nós vamos finalizar com os pontos baixos, tá? Aí é só cortar o fio. Eu vou passar por dentro dessa laçada e dar uma tensionada e passar esse fio por baixo dos pontos, que aí ele vai ficar arrematado. Lá no início, a gente já escondeu o fio por baixo dos pontos, né? Então, é só cortar o excesso. Agora, esse aqui, eu vou passar assim, tensiono o fio, porque aí, ó, dá o acabamento melhor. Tensionei. Se você quiser, pode dar um nozinho aqui, ó, bem discreto, para dar uma fortalecida nesse trabalho. Tá vendo? O nó nem aparece. Aí eu volto por baixo dos pontos, que aí eu posso cortar o excesso de fio, que eu sei que esse acabamento aqui tá bem seguro. E o do início é só você cortar, porque já foi passado por baixo dos pontos. Já tem o nozinho inicial. Olha que alça mais bonita e bem simples de fazer. E é forte, tá vendo? Bem forte. O que você achou? Deixa um comentário aí me informando se você gostou dessa alcinha. Aí agora é só posicionar na bolsa. Aí o forro, se você quiser colocar forro, viu? Fica à vontade. É um forro simples, né? Você pode colocar bolsinho, se você quiser. Se você não tiver experiência com costura, peça uma amiga costureira aí para fazer o forro para você. E esse aqui, como ela é de abrir aqui, ó, é só você posicionar o coração na altura que você quer. Vem do outro lado, deixa eu ver se para a bolsa não ficar torcida, né, a alça. E posiciona também o coração aqui na altura que você deseja, tá? Então, assim, é um trabalho simples, bom de fazer, né? Desfiou o fio. Deixa eu prender aqui direito. Ele é curtinho, mas dá pra passar aqui, ó. Aí, tá vendo? Fica bem bonita, bem delicada. Coloquei aqui, ó, bem pertinho da costura da lateral, tá vendo? Das duas laterais. E assim, a gente finaliza esse trabalho, que particularmente eu gostei. Você gostou? Deixa aí um comentário me informando. O que você achou dessa bolsa, dessa alça? Se você gostou, tá? Isso para mim é muito importante. Deixa o like. Muito obrigada por sua companhia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.